Olá, amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Espero que todos tenham tenido um bom dia, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Que hoje vamos iniciar o vídeo da noite. Hoje dia jueves 26 de março de 2026. Bueno, vamos iniciar com a atenção que se passou hoje. Hoje na tarde a Japão houve um sismo de 6,5 em la escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade, 122 quilômetros de profundidade, tá bem? 6,5 Japão. Então, Ásia hay sentido movimento hoje. Então, temos que mirar cerca de mais uns dias, pois semana que se passou, anterior, houve sismos em Isla Samoa, Isla Tonga, Vanuatu. Então, temos que mirar cerca de 10 dias, 15 dias máximo, pois vai migrar para a Sudamérica estes sismos, tá bem? Que estão passando em Ásia. Bueno, vamos iniciar com o vídeo de los sismos que se passaram hoje na tarde, início da noite, tá bem? Sudamérica. Bueno, vamos iniciar com Chile. Chile 3,5 na escala Richter. Este sismo se passou lá a 30 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, aí sentido pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou às 10h40 da manhã de hoje. Depois Chile, aí sentido movimento com 4,1 em la escala Richter. Chile 4,1, solamente 25 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, aí sentido Chile em movimento. Este sismo se passou às 10h54 da manhã de hoje. Depois, novamente, Chile, 4,5 em la escala Richter. Este mais intenso, mais forte, aí sentido mais movimento em Chile, pois foi cerca da Terra solamente 21 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 12h11 da tarde de hoje. Novamente Chile, aí sacudido novamente a um sismo de 4,4 em la escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade. Esse sismo se passou às 1h03 da tarde de hoje. Novamente Chile, 3,5 em la escala Richter, a 129 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Esse sismo se passou às 1h08 da tarde de hoje. Depois houve um sismo em Equador, 3,5 na escala Richter, a 167 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Esse sismo se passou às 1h10 da tarde de hoje. Depois Argentina, 3,7 na escala Richter, a 95 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, em sentido pequeno movimento em Argentina, 3,7. Esse sismo se passou às 6h03 da tarde de hoje, início da noite. Depois Argentina, 3,0 na escala Richter, a 144 quilômetros de profundidade, lejos da Terra. Este sismo se passou às 8h14 da noite de hoje. Depois Chile, 2,6 em la escala Richter, a 104 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 6h29 da noite de hoje. Depois Chile, 2,9 em la escala Richter, a 116 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 6h34 da noite de hoje. Depois Argentina, 2,8 em la escala Richter, a 90 quilômetros de profundidade.
Este sismo se passou às 8:38 da noite de hoje. Depois, Argentina novamente 3.6 em la escala Richter, a solamente 96 km de profundidade, cerca da Terra e pouco movimento de baixa intensidade, Argentina 3.6. Este sismo se passou às 9:10 da noite da manhã, 9:10 da noite de hoje. Bueno, depois Colômbia 2.3 em la escala Richter, a 153 km de profundidade, lejos da Terra, às 7:14 da noite de hoje. Depois, novamente, Argentina 3.8 em la escala Richter, a 219 km de profundidade, lejos da Terra, às 9:24 da noite. E o último sismo da noite de hoje, Argentina 3.0, a 109 km de profundidade, lejos da Terra, às 9:32 da noite de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp, tá bem? Amanhã, pela manhã, nós regressaremos com os sismos que se passarem hoje na noite, na madrugada, amanhã, pela manhã, temprano também, tá bem? Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.